O jeito Natal chegou mais cedo e a senadora Soraya Tronic já resolveu nos dar um presente. Onyx Lorenzoni mente que é uma beleza na CPMI. E senadora chega com voadora no meio do peito desossando com fatos e chamando o bolsonarismo pelo que realmente é. Uma doença. O trem foi tão feio que a cara de ódio do Onyx no final é simplesmente impagável. Queria para que vocês possam entender, porque eu acompanho o presidente Jair Bolsonaro desde 2017. Fui o primeiro parlamentar a caminhar ao lado dele neste parlamento. E por conta do processo que construímos em 17, em 18, eu fui escolhido para coordenar o plano de governo, que depois se chamou Caminho para a Prosperidade, que foi construído a muitas mãos ao longo do ano de 2018. Eu quero lembrar que ele tinha 3 pilares. Primeiro deles, constitucional. Um governo que foi respeitoso à Constituição do primeiro ao último dia. Segundo, eficiente. Nós iniciamos desde o início do governo um processo de busca de eficiência de maneira obstinada. E o terceiro, coluna de sustentação do programa, que era ser fraterno. Na regra, os governos brasileiros se estruturam desde a redemocratização de costa para o cidadão. E os resultados que alcançamos mostram que este conceito está correto e estava correto no período em que nós trabalhamos. Uma outra característica que tínhamos era a determinação do presidente, e enquanto eu estive na Casa Civil, eu assisti o presidente, eu ouvi aquele homem dizer: Deus me deu uma segunda vida. Esta oportunidade não pode ser perdida. No nosso governo, o princípio fundamental é servir a sociedade brasileira. Não aceito nenhuma situação que possa chegar que está perto de processo de corrupção. E quero reiterar de maneira objetiva de que esse é um governo que foi feito para levar o Brasil para estar entre as 10 maiores nações do mundo. Errou! Eu declino de fazer qualquer pergunta para o depoente e, mais importante ainda, eu declino de adentrar em qualquer espécie de debate. E por qual motivo que eu declino de fazer perguntas ou debater? Primeiro, porque eu tenho legitimidade, eu falo de cátedra. Eu estive lá. Eu não estou aqui reproduzindo algo que eu ouvi falar. Eu presenciei as atitudes de perto, de corpo presente. Como muitos outros que acordaram em tempo, como eu acordei. Pessoas como meu amigo Julian Lemos, pessoas como morrido de desgosto, ministro Gustavo Bibiano, dentre outros. E o motivo pelo qual eu não quero debater, não faço a mínima questão, é porque, infelizmente, eu e muita gente, muitos de nós, estamos diante de uma nítida negação patológica. Nós estamos diante de uma patologia. É um fenômeno preocupante, de cunho psicológico, que vitimou muita gente em nosso país. Uma pandemia mental que envolve características típicas de seita. E nada tem a ver com ideologia. E para isso, eles foram muito inteligentes, Rogério. Eu não vou dizer que o depoente foi... Não sei o grau de envolvimento do depoente. Não posso afirmar. E eu cito alguns exemplos desses sintomas de seita que muito me doem, porque pessoas muito queridas do meu convívio foram acometidas. E eu vou dar um exemplo aqui. Vários exemplos, na verdade. Negação de fatos públicos e notórios. Não existe corrupção no meu governo. Os números dos servidores públicos comissionados no governo federal variam muito, mas eu não tenho condição de perguntar, não dá pra discutir. Variam assim, ó, em 2023, fontes dizem que foram 33 mil cargos comissionados, segundo o Senado Federal. 2020, o número era de cerca de 31,9 mil apenas no Poder Executivo. Outras fontes dizem que cerca de 120 mil cargos comissionados com funções e gratificações havia em 2019. Como é que alguém pode afirmar que ninguém foi corrupto? Então é difícil. Outra questão que me incomoda sobremaneira, ameaças. Há denúncias do próprio caso Luiz Miranda e seu irmão de ameaças. Isolamento em bolha. Isso é uma característica de seita. A pessoa se isola em bolhas. Devoção inquestionável ao líder. Mudança abrupta de crenças e valores. Visão dicotômica do mundo. Maniqueísta. Dependência do grupo. Dominação pelo medo. Vide o medo do cancelamento. O gabinete do ódio continua operando. Perda da individualidade. Linguagem secreta, exclusiva. Quem se lembra da festa da Selma? Sentimento de superioridade. Eu sou o Messias. Impossibilidade de questionar decisões, como é o caso de Santa Catarina, em que as mulheres do partido estão sendo obrigadas a engolir uma pessoa de fora para disputar o Senado e são vítimas do gabinete do ódio. Exploração emocional, financeira e por aí vai. Essas pessoas estão envolvidas e não percebem. Elas estão envolvidas, estão enredadas em uma dissonância cognitiva coletiva semelhante a um relacionamento abusivo. E nada nesta minha vida, nada, vai fazer eu acreditar que um conservador sente que pintou um clima com meninas de 14 anos. A contradição é tanta que ontem na Câmara nós vislumbramos a aprovação
votação de um projeto de lei, de um PDL, que protege pedófilos. Dá uma olhada lá em quem votou. Que prefere um filho morto do que um filho homossexual. Nada e nem ninguém na minha vida vai me fazer aceitar um presidente que imita um parente meu, um amigo meu, qualquer pessoa agonizando no leito de morte. Nada. Nada na minha vida vai fazer com que eu me curve a um governo que se diz reformista, que resolveu a questão da Previdência e não resolveu, porque a conta vai chegar. Quem estiver vivo verá e pagará. É tudo mentira. Como é que alguém que faz tudo isso pode cuidar de pensionistas e aposentados? Como? Eu poderia fazer perguntas que os corredores e todo mundo faz, que envolvem uma pessoa, um empresário chamado Veronese, um empresário que morreu de Covid, e no lugar dele diz que quem assumiu a dinâmica foi o Oliveira do INSS. E dizem essas pessoas, e eu não sou aqui a Márcia sensitiva, tá? Mas vozes dizem que pediram 10 milhões de reais pra campanha e foram recolhendo de todas as associações e sindicatos. Sabe quem não deu? Não sei se é verdade, porque não dá pra discutir. Eu não discuto. Contag e Conafer diz que se negaram porque diz que já estavam, assim, sendo extorquidas demais. Eu gostaria de perguntar, então, se o Veronese morreu, poderíamos chamar aqui Fábio Van Garten pra nos contar, porque dizem planos de voo que o Van Garten estava junto ali, vinha sempre de carona de São Paulo pra cá no avião do Veronese, algumas coisas assim, mas como que eu vou saber? E que dizem também, eu poderia perguntar, que o ponto de encontro era no Stake Bull de Brasília. E além de tudo, assessores que dizem que ficavam com medo, que no final do mandato, quando esqueceram de passar a faixa, ou não quiseram passar a faixa, né? A turma foi toda pra Orlando e tem gente muito preocupada. Eu gostaria aqui, por último, pedir pra que vocês passem o vídeo pra mim, por favor. Passa o vídeo porque o depoente acabou de dizer que não havia influência, tá? Nenhuma em nenhum ministério. Vamos ouvir. Para ser surpreendido, vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não vou esperar fuder minha família. Parada, eu vou influenciar em todos os ministérios, sem exceção. Enfim, eu pergunto assim, eu estou assistindo, mas eu não acredito. Eu acredito que quem falou a verdade foi o depoente, entendeu? Eu vivo, de repente, dentro de uma bolha. Então eu gostaria de poder perguntar pro depoente, quem está mentindo? É ele ou o que eu estou vendo é mentira? Ou isso é inteligência artificial? Não sei. Mas eu vou falar pra vocês, eu tô vacinada. Eu estou vacinada, graças a Deus. E pra finalizar, quero honrar aqui a memória de um grande amigo, um parceiro, um irmão, que eu perdi na pandemia, implorando por vacina. O nome desse grande homem é senador Major Olímpio, que tinha uma coragem ímpar de não agradar ninguém. Leiam, tá? Coragem de não agradar. Maravilhoso esse livro. É a cara do Major Olímpio. Sabe o que ele dizia? Eu sou do tempo em que Onix era só um carro. Muito obrigada, presidente. Pois não, excelência. O senhor gostaria de comentar, senhor ministro? Olha, eu agradeço as colocações da senadora que se manifestou. Com a palavra, o senador Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os colegas. Quero cumprimentar o senhor pela condução exemplar. O Brasil lhe admira a cada dia, presidente Obrigado, Carlos senhor. Viana. Assim como também o deputado Alfredo Gaspar. Quero cumprimentar o ministro